Olá, o pessoal tá chegando já, Rosinha, minha mãe sempre aí, né? Primeira a entrar. Oi, Rosinha, saudade. Hoje a gente na live vai falar sobre. O Ale também entrou, a Mel, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar dos códigos da natureza, né? Nós começamos na primeira live, falamos sobre alguns elementos, mas aliás, é um tema super amplo, né? Daria aqui várias lives. Ah, a Mel falou, hoje eu consegui, eu tô muito feliz de te ver aqui, Mel. O Ale também, todo mundo chegando. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. E esse tema é super amplo, né? E é muito interessante, né? A gente começar a entender o que a gente está somatizando para que a gente consiga transformar dentro da gente. A casa, na verdade, ela é um templo, né? Nossa segunda casa, né? Nossa primeira casa é o corpo físico e a nossa segunda casa é o nosso templo, é o nosso lar. Então é importante a gente ir decifrando esses códigos, né, que a gente vai imantando através dos elementos da natureza para que a gente possa realmente transformar, né? Buscar, estar aberto a essa transformação. A Val também entrou. Seja bem-vinda, Val. Bacana. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa esse tema. A Hebe também entrou, seja bem-vinda, Hebe. Bom, vamos começar então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando a gente fala assim, os códigos da natureza, né? Parece uma coisa tão misteriosa, mas se a gente observar, a gente consegue decifrar com a própria lógica. É importante que a gente, em primeiro lugar, esteja aberto a esses entendimentos, a essas orientações do universo, para que a gente possa agir na transformação. Porque não adianta nada a gente negar, né, ou culpar o outro, foi o que a gente comentou na primeira live, né, daquela questão da gente sempre culpar o externo, né, pelas nossas deficiências ou pelos nossos, né, pontos a serem trabalhados e ficar inerte. Então, o primeiro passo é esse, a gente entender que nós somos energia, nós vibramos energia e tudo é energia e a gente imanta isso e materializa. Bom, o Bob entrou também, Paulinho entrou, Azul Modas também, sejam todos bem-vindos. De que forma? Então, assim, sempre quando eu pego um projeto, né, para fazer lá um projeto de harmonização, pego lá uma casa ou um comércio, a gente, através desses códigos, a gente consegue já entender um pouco da situação que está acontecendo ali naquele local com aquelas pessoas. Ah, mas como assim? É adivinhação? Não, não é adivinhação. Como que é esse caminho, né? Para que a gente interprete essas coisas que estão imantadas ali naquele local. E isso tudo que eu vou falar hoje, vocês podem levar para casa de vocês. Eu acho que é uma observação que vocês podem fazer mais criteriosa e olhar com uma forma mais poderosa para aquilo que você está criando, óbvio, né? Se é uma coisa que está te incomodando. Se a gente está criando prosperidade, né, a gente com certeza não vai mudar, mas se a gente está criando mais escassez, ou mais ansiedade, ou mais medo, então é uma coisa a ser transformada. Bom, então como que a gente faz isso, em primeiro lugar? Como a gente capta o nosso ambiente? Vamos falar da casa, que é o que a gente começou na primeira live, vamos falar do residencial. Como a gente capta isso? Primeiro lugar, a gente entender também que é uma transformação, é uma troca. Tanto o ambiente interage com a gente, como nós interagimos com o ambiente. Então, vamos partir do princípio inicial.
Como que eu observo o meu ambiente? Como eu transformo isso? Através dos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender que através dos sentidos a gente capta isso. E aí a gente capta essas sensações, né? E transforma isso em emoções. O próximo passo da emoção é o sentimento. O que é o sentimento? Sentimento é, né, a emoção em ação, eu diria assim. É quando a gente vai para a materialização. Como assim? Imagina que eu estou de frente com um animal feroz, um leão, por exemplo. Eu capto a sensação, né, de ver o leão através da visão. Essa sensação vai me trazer uma emoção, ou seja, eu vou ficar com medo. Não vamos nem falar num animal feroz, vamos falar de um inseto, por exemplo, uma barata. Terrível, né, barata? Eu, né, gerei esse medo, essa emoção, medo, porém o sentimento que vem dessa emoção já depende muito das experiências vividas do ser. A emoção é algo mais primitivo, é aquilo que a gente gera de uma forma inconsciente, física, como medo, como alegria, como insegurança, como tristeza. Então é algo já pertencente ao ser humano. Já o sentimento, não. O sentimento ele é transformado pelas nossas experiências e pela evolução, né? Muitas das coisas que a gente, por exemplo, sentia angústia, né? Com o passar do tempo, com a nossa evolução, aquilo de repente não te gera mais angústia. Você sabe lidar com aquela situação, né? Como, por exemplo, a falta de dinheiro, né? De repente você tem lá a escassez inicial de dinheiro e você lida com aquela emoção do medo, da falta, da escassez, de uma certa forma, gerando um sentimento, uma ação para aquilo. E com o passar do tempo você começa a transformar e já não gerar aquele pânico e transformar e, né, ter uma ação positiva. A partir do momento que eu tenho esse sentimento, eu materializo. E é nessa materialização que a gente consegue identificar o que tem lá dentro, porque às vezes nem, né, através de terapia e tudo mais, sem externizar isso, você não consegue acessar. E quando vai lá um terapeuta do lar, ou uma pessoa que trabalha com Feng Shui, ou com harmonização de espaços, ou neuroarquitetura, ela vê todos esses sentimentos das pessoas imantados naquele local. Ora, dessa forma que o profissional vai lá e consegue observar o que está acontecendo no interior da pessoa, as curas através das ferramentas podem trazer o inverso. Então, você colocar ferramentas ali naquele espaço, na tua casa, que te gerem um sentimento contrário àquilo que está te fazendo mal, é positivo. Por isso que eu falo que é sempre muito importante a gente entender o ser que vai habitar. Porque uma coisa pode ser positiva para um, mas pode ser negativa para outro. Porque o sentimento, lembra que eu falei para vocês que o sentimento está relacionado à vivência da pessoa, né? Ao passar do tempo, à evolução, às experiências vividas. Então, às vezes, não necessariamente um item que você vai colocar vai gerar o mesmo sentimento para pessoas diferentes. Por isso que é importante a gente também entender a gente. Qual é a sensação que aquilo me traz? É igual muita gente me pergunta, Elaine, é bacana ter quadros de pessoas que já desencarnaram dentro da casa? E aí eu sempre pergunto para a pessoa, né? Qual é o sentimento que você tem quando você olha para aquela pessoa que já virou estrelinha? Se for tristeza, se for saudade, se for mágoa, péssimo. Aí você vai tirar, não vai colocar aquela foto daquela pessoa ali. Agora, se for o inverso, né? Se você relembrar coisas positivas, amor, alegria, é válido, né? Então é sempre importante
quando a gente faz a readequação do espaço com essas ferramentas que a gente chama, que propiciam as curas, é importante a gente observar que sensação que aquilo traz pra gente, qual é o sentimento que aquilo tá trazendo pra gente. Ó, o Bob tá falando aí, com certeza. É a mesma coisa a planta, né? É muito comum também a pessoa lá perguntar, que tipo de planta que eu posso colocar, né? Tem plantas que têm uma memória afetiva negativa para a pessoa. Então, por mais que ela tenha um campo vibracional maravilhoso, para aquela pessoa não vai funcionar. Por quê? Porque ela vai entrar numa sintonia contrária. Às vezes é um período da infância, né? Que ela tem más lembranças e que tem, por exemplo, um cheiro de determinada planta, remeta ela para aquela sensação, para aquele sentimento e ela vai vibrar naquilo. Isso é muito ruim, tá? O Bob tá falando aqui, né? Se lhe traz boas lembranças é válido, pois a emanação de energias são boas. É isso mesmo. Então, por isso que não tem uma regra. Eu sou meio contra, né? Aquelas receitinhas de bolo que tem lá na internet, né? Ah, você tem que colocar tal coisa para você prosperar, ou você tem que, né, colocar tal objeto para você transformar um sentimento. Eu acho muito amplo isso, porque cada pessoa é um universo, cada pessoa ela tem que observar qual é o sentimento que aquela ferramenta está trazendo para ela. Da mesma forma que ela imantou, né, no local onde ela vive, os ressentimentos, os problemas que ela está vivenciando, ela pode transformar de forma positiva, mudando essa parte externa para que lhe traga, né, sentimentos inversos ao que não está fazendo a pessoa prosperar. Então, acho que isso é muito claro. Por isso que eu sou muito contra mesmo essas receitinhas de bolo, né? Que tem, né? Muita gente me pergunta até, Elaine, o que eu coloco em tal local? Calma, né? Vamos ver qual é a sua interação com aquilo. Será que é positivo ou será que não? Tá? Então, vamos lá. Ó, o Inácio chegou também. Desculpa, o atraso não tem problema nenhum, Inácio. A gente tá começando, tá? Tem bastante coisa pra gente falar aqui. Então, na live anterior, quem perdeu, né, a parte 1, foi muito interessante porque a gente falou do elemento água. E eu acho que caíram muitas fichas aí, né, das pessoas em relação a isso, de como a gente, né, materializa isso e às vezes a gente não percebe. Então, a gente falou de infiltração, de vazamento, de mofo, de entupimento, né? Falamos também da questão da ventilação natural, insolação. São itens tão importantes da natureza que nos dão as dicas, né? O caminho aí da transformação. Hoje a gente vai começar falando sobre o fogo. Top Mármore entrou também, seja bem-vinda. O fogo, né? O próprio elemento já nos traz uma vibração de ação, né? Ele trepida, né? Ele se movimenta, ele tem formas, ele tem uma energia quente. Então a gente já pode perceber todas essas sensações que o fogo nos traz só de olhar, né? E só com os sentidos, né? No tato também, de como ele queima, de como ele aquece, né? Sempre a gente pensando no seguinte: todo elemento da natureza, ele precisa estar em harmonia, né? Aquela questão do yin e yang, nem o extremo da escassez e nem o extremo do excesso. É importante que a gente sempre observe o equilíbrio. E também, da mesma forma que eu falei na live anterior, sem aquela piração de, aconteceu qualquer coisa, queimou uma lâmpada e aí já é sinal de que eu tô num estresse profundo. Então, você tem que avaliar, né? Você tem que ter um olhar mais profundo de entender se aquela lâmpada também já, né, acabou a vida útil dela, por isso que ela queimou. Ou se é algo recorrente. Então, falo novamente, né, pra gente não ter também a piração de, tá acontecendo isso e eu já tenho que tomar providências, né? Calma, a gente tem que observar de uma forma mais criteriosa. Então, hoje a gente vai falar do fogo e assim, o primeiro item que me vem em mente do elemento fogo
da natureza, na nossa casa, é o fogão, né? É onde a gente tem mais fogo na casa. Exceto aí, mesmo, aliás, mesmo quem tem lareira, quem tem churrasqueira, né? O fogão, ele é o item que mais a gente usa, né, na casa. O fogão é onde a gente faz a alquimia do alimento. E o alimento é a nossa vitalidade, é o que nos mantém vivo, é o que nos dá energia. Então, é realmente relacionado à energia, à vitalidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, bocas do fogão queimadas, o fogão é um item que a gente tem que observar de uma forma muito, assim, diária do que está acontecendo nele, tá? Quando a gente tem, por exemplo, bocas queimadas do fogão, nós temos chamas apagadas na nossa vida. Algo está apagado, principalmente relacionado a dinheiro. Um fogão quebrado é um grande indício de problemas financeiros. Por quê? Porque ele movimenta, dinheiro é uma energia que ela vem, né? Ela se materializa pela energia vital em equilíbrio. Quando o fogo está apagado, significa que existe um problema a ser resolvido. Alguma chama da tua vida está em desequilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, fora a gente entender um pouco dos elementos da natureza, a gente tem que pensar também no equilíbrio desses elementos no espaço. Então eu sempre dou uma dica que é importante a gente observar, é o posicionamento desse fogo na casa, principalmente do fogão. O fogão, ele necessariamente precisa estar antes da água. Porque se a gente entender um pouco do ciclo dos elementos, a gente pode observar que a água, o que ela faz com o fogo? Ela apaga o fogo. Então, quando você tem, por exemplo, uma pia antes do fogão no sentido horário, pia, fogão, a gente tem aí um campo de saída de dinheiro da vida da pessoa. Então, o ideal é que o fogão esteja antes da pia, porque a pia tem o elemento água. Quando a gente observa num projeto que a pia está antes do fogão, a gente tem aí uma vibração de que a pessoa ela pode até ganhar dinheiro, mas o dinheiro escorre pelas mãos. Ela ganha dinheiro e ela não sabe para onde foi o dinheiro. O dinheiro desaparece. Ela não tem uma prosperidade nesse campo. Então, o ideal é que esteja antes. Então, o fogo, o que ele faz com a água? Ele aquece, ele faz, né, borbulhar, ele traz ação. O inverso é prejudicial. Ah, Elaine, mas eu tenho fogão, meu Deus do céu, eu tenho o fogão depois da pia na minha casa. O que eu vou fazer? Eu tenho que quebrar tudo? O ideal seria, né? O ideal seria a gente proporcionar a cura, né? Mas a gente tem alguns remédios, né? Vamos dizer assim, do universo que nos ajudam a equilibrar. Então, o que eu sempre indico é a gente colocar um outro elemento da natureza entre. Quando eu tenho água no sentido horário, tá? Ali no projeto da cozinha, né? O sentido horário, o sentido do relógio. Quando eu tenho a água e depois o fogo, a água apaga o fogo. Isso é um problema. O que eu coloco entre, eu coloco o elemento madeira. Por que eu coloco o elemento da natureza madeira? Porque a água, ela faz com que a madeira cresça, né? A planta não cresce quando você rega. E a madeira, ela serve de combustível para o fogo para que ele gere uma chama maior. Tá? Então, eu sempre recomendo que, se a pessoa tem realmente esse desequilíbrio, que a gente coloque aí o elemento madeira entre a água e o fogo, sempre observando no sentido horário, tá? O que eu posso colocar? Posso colocar objetos de madeira,
eu posso colocar como, né, colher de madeira, aqueles, né, objetos de decoração, também em madeira. Eu posso colocar uma própria planta, desde que ela tenha um caule, né, que tenha madeira ali, a gente observando a madeira e a energia da madeira no caule. E isso a gente já consegue promover uma cura aí para esse problema do fogão. Ainda falando no fogo versus fogão, eu também diria dos elementos cortantes em cima do fogo. Quando a gente observa também lá na casa da pessoa que ela tem lá aqueles varões, né? Muito comum colocar um varão em cima do fogão com escumadeira, com metais ali em cima e facas. Elementos pontiagudos de metal também vão cortar a energia da prosperidade relacionada ao fogo. Então, se você também tem elementos cortantes em cima do fogão, também é um indício de que o seu dinheiro é sempre cortado, né? Às vezes é um dinheiro que está para receber, está para chegar e puf, o universo corta. É importante também a gente entender que não adianta também, às vezes a gente vai pontuando assim, a pessoa começa a ficar desesperada, né? Fala, ai meu Deus do céu, vou mudar de casa. Não adianta, a gente precisa entender que é um padrão vibracional, é você que está vibrando, é você que está imantando e materializando. Então não adianta você ir para uma outra casa, porque você vai levar a sua energia vibracional e você vai imantar novamente, de uma outra forma. De repente você até já sabe que isso não funciona, né? Mas de uma outra forma você vai vibrar para que o fogo seja cortado ou seja apagado da tua casa ou da tua vida, tá? O excesso do fogo também é prejudicial. Quando a gente percebe na nossa casa o excesso de fogo, normalmente é um lar de pessoas muito ansiosas, pessoas extremamente ativas que geram a exaustão. Lembra que eu falei sempre do equilíbrio? Ó, Dilma entrou também, Martinez, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, TS Studio, Design de Interiores, a Maria Aparecida também entrou, sejam muito bem-vindos. Então, o excesso, da mesma forma, né? O excesso de fogo gera, né, aquela ansiedade, a pessoa ela é descontrolada, é muita ação, a pessoa não consegue criar um foco, né, como a labareda do fogo que não para. Às vezes a pessoa tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, não consegue se concentrar e nem desenvolver muita coisa. Está ligado também à desorganização. Então, quando a gente tem o excesso de fogo na casa, que a gente observa isso, e não é só através do elemento, né? As cores também, elas têm uma vibração alta. Então, quando a gente também tem muitas cores quentes, em excesso, em desequilíbrio, também gera essa questão da multiplicação da pessoa chegar ao esgotamento. Sim, é uma pessoa que tem ansiedade, que tem insônia, ela não consegue dormir direito por conta de pensamentos acelerados. Por isso também que o excesso de fogo nas cores, as cores quentes, por exemplo, vermelho, amarelo, laranja, a gente evita de colocar em quartos de crianças, por exemplo, até quartos de adulto, porque gera aquele pensamento ansioso, a pessoa vai dormir, ela não consegue desconcentrar, desconectar, né? Desconectar dos problemas diários, né? Ela tá estressada, ela vai dormir e ela acorda cansada, esgotada. Então, excesso de fogo também que a gente percebe, né? Sandra entrou também, Carla, sejam todas bem-vindas. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Falamos do fogo. É importante também a gente observar quem tem lareira em casa. Lareira ou churrasqueira, da mesma forma que a gente observa essa questão do fogo no fogão, a gente também tem que observar isso na lareira e na churrasqueira, porque também são matérias, né, que criam muito fogo. Então, quando a gente tem uma lareira desativada, né, uma lareira que ela tá lá e ninguém usa nunca, a gente tem lá a falta da energia do elemento. Por quê? Porque o objetivo da lareira é queimar o fogo para trazer aquecimento físico para as pessoas que estão ali ao redor.
A mesma coisa acontece na churrasqueira, quando a gente coloca carvão. Além de tudo, nós temos um duto, né, um buraco na edificação por onde sai essa fumaça. E esse buraco, ela sai também a energia. Então é importante que a gente observe esses locais da mesma forma que a gente observa o fogão. É um gerador do elemento fogo. Se ele está lá desativado, empoeirado, ele está criando uma energia densa e está criando um esgotamento. Então, essa energia, além dela não estar sendo gerada, esse duto, né, está criando um vácuo e retirando também as energias do local. Então, gera um esgotamento também nas pessoas, um esgotamento físico e mental. Às vezes a pessoa vive cansada, né? Esses dutos levam também do local. Eu sempre aconselho, tem lareira, precisa ser utilizada. Você tem lareira e não quer usar mais a lareira, transforma esse local em um outro espaço, né? Fecha ela, coloca objetos decorativos, plantas ajudam muito, né, a transmutar essas energias. Então, dê uma outra finalidade. Agora, o que existe precisa funcionar. A mesma coisa a churrasqueira. Ah, mas eu uso uma vez a cada 2 anos. Então, praticamente não tem utilidade, tá? Então, é importante que a gente observe esses espaços, porque tudo que a gente tem na nossa casa precisa estar em movimento, assim como a nossa vida. Todos os campos da nossa vida precisam estar em movimentos. Quando a gente faz um projeto lá de... Boa tarde, Eide. Pro Eide também entrou. Seja bem-vinda. Sandra tá aí, Carla também. Então, é importante que a gente observe esses elementos na nossa casa, porque quando a gente trabalha com um projeto de harmonização, a gente divide a casa em setores. Então, todos esses setores, eles precisam ser trabalhados assim como na nossa vida. A nossa vida não dá para ter setor que a gente simplesmente inutiliza, né? Nós viemos com uma proposta de evolução em todos esses campos. Então não adianta eu ter lá uma banheira também que eu não uso, que fica lá inutilizada, que fica uma energia estagnada, e da mesma forma aí a lareira e a churrasqueira. E é muito comum, principalmente lareira. Por isso que sempre quando eu vou projetar para o cliente lá fazer um projeto de interiores, às vezes ele tem um sonho de consumo de ter um item desse. Mas eu pergunto, a primeira coisa é, qual vai ser, né, a frequência da utilização? Como piscina, né? Piscina é a mesma coisa. Piscina, ela precisa ser muito bem adequada no terreno, né? Através desse estudo da parte energética, porque como a gente falou da água, né? Na live anterior, ela está relacionada à emoção, aos sentimentos. Então, quando a gente cria um buraco, um vácuo gigante, cheio de água dentro da casa, que seja num local favorável, porque senão também a gente vai entrar em desequilíbrio por conta da quantidade, ok? Quando a gente promove a cura, a gente também promove a quantidade desses itens a serem equilibrados. Por isso que eu falo, é sempre importante a gente ter esse olhar, para a gente olhar para a nossa casa e ver o que está acontecendo, né, nesse desequilíbrio, mas quando a gente for colocar uma cura, é importante que a gente também coloque da forma correta, né, nesse ciclo dos elementos, de um ativar o outro, ou de você ter mais ou menos de cada elemento, para você não criar um desequilíbrio. Então, você vai sair da escassez para o excesso, e aí também é prejudicial, ok? Então, vamos lá. Na live passada também eu falei da luz do sol, a questão da insolação, que também está relacionada à energia do fogo, né? De você também, quando você tem ambientes sombrios, espaços sombrios na sua casa, normalmente é aquele espaço que literalmente falta iluminação. Sempre a gente tem aqueles espaços que não tem iluminação, mesmo artificial. Então, são aqueles espaços que podem gerar depressão. Normalmente, quando a gente faz a avaliação da casa, que a gente divide em setores, a gente já sabe qual é o ambiente, através, né, desses códigos,
que a pessoa está buscando mais evolução ou que ela está mais apagada, literalmente mais apagada. A vida da pessoa naquele campo está sem muito rumo, né? Ou ela não está enxergando muito as soluções. Então, a questão da iluminação artificial também influencia, tá? Então, vamos em frente. Bom, agora a gente vai falar do elemento madeira. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que todo elemento precisa estar em equilíbrio? Aquela casa que tem um excesso de objetos de madeira, por exemplo, né? Ou aquela pessoa que quer muita madeira, excesso, sempre falando, né, acima do normal. Por quê? Porque, claro, o equilíbrio da madeira, ela traz toda aquela questão do aconchego, né? Da pessoa se sentir abraçada pelo lar. Quando está em excesso, o que a madeira ela tem? Ela tem a rigidez do tronco dela. Se a gente for olhar numa árvore, ela é estática, ela é dura, ela é inflexível. Então, quando a gente fala em excesso de madeira no lar, quando eu olho a minha volta, num ambiente que pode estar relacionado, isso tudo pode acontecer no macro ou no micro espaço. Vamos falar num micro espaço. Eu estou num ambiente que eu coloquei muita madeira, excesso, tudo em madeira, eu estou, né, transmitindo para aquele espaço a minha rigidez, a minha inflexibilidade, a minha falta de opções para a vida, a minha falta de ouvir o outro, a minha falta da transformação pela teimosia. Normalmente, casas que têm excesso de madeira são pessoas que não querem mudar, são pessoas que não querem se transformar, são pessoas que não ouvem as outras pessoas. Temos aquelas pessoas que não se curvam, não são maleáveis ao outro e às situações da vida, tá? Excesso. Tô falando em excesso, ok? Exatamente, né? A Raquel tá falando aqui, né? Então, ter a madeira em equilíbrio, a gente tem a flexibilidade. Ter a madeira em desequilíbrio, em excesso, a gente tem o inverso. Isso aí, Raquel, isso mesmo, né? E também, quando a gente tem a falta de madeira, a gente também tem falta de crescimento. Ó, a Raquel dando um exemplo aí do bambu, né? Um exemplo mais lindo da natureza é a flexibilidade do bambu, né? O quanto ele se molda, né? A questão do vento, né? Tanto que as construções, né? Principalmente lá no Japão, né? No Oriente, né? A qualidade do material e a flexibilidade do bambu. Isso aí, ótimo exemplo. Quando a gente tem pouca madeira no local, deficiência de madeira, a gente tem a falta de crescimento, né? A pessoa estagnada, a pessoa... Por quê? Porque, né, a tendência aí de uma árvore, vamos falar de uma árvore, né? Regada, né? Com insolação, com todos os elementos da natureza em equilíbrio, é o desenvolvimento, é o crescimento, né? E a gente tem uma questão muito bacana da madeira, que está relacionado às plantas e às árvores, é que ela está ligada na terra. Olha só o equilíbrio, né, da madeira, né? Ela está enraizada na terra, ela tem o equilíbrio do foco, da concentração, porque ela está ali presa na terra, ao mesmo tempo indo em direção ao cosmos, né? Então isso é muito interessante, crescendo, né? Crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando a gente tem isso em escassez, a gente está limitando o nosso crescimento. Nós estamos sabotando o nosso crescimento. Não é isso? Bacana. Então, vamos lá. Vamos seguir. Bom, falamos de madeira, fogo e água. Terra. Quando a gente fala... Bom, como que eu vou saber que eu tenho excesso de terra na minha casa, né? Elemento terra, ele não está relacionado só
a Terra em si, mas todos os objetos, por exemplo, que são feitos de terra, de barro, de argila, por exemplo, né? Então, quando a gente tem excesso de terra, normalmente são locais com relacionamentos sufocantes, né? Imagina, né, muita terra que você não consegue nem respirar. Então, normalmente são locais onde as pessoas têm relacionamentos nocivos, né? Ou você está vivenciando isso, ou você está sufocado por alguma coisa, né? Quando você está, às vezes, querendo sair de uma situação sufocada e não vê, né? Não vê uma saída para isso. Então, normalmente, quando a gente tem o excesso de terra, é locais onde a gente tem esse perfil vibracional. É interessante a gente observar, né, que a gente falando assim dos elementos, de como a gente observa esses elementos, né, é interessante também a gente observar que todos esses elementos têm uma vibração, assim como nós temos uma vibração, né? Então, nós vibramos na mesma frequência, por isso que nós imantamos, né, e atraímos as coisas com o mesmo valor vibracional. Por isso que eu falei que não adianta a gente sair por aí mudando de casa, porque se a gente não aumentar a nossa frequência vibracional, a gente vai atrair mais do mesmo. E é muito interessante se a gente observar, né, se a gente for olhar, né, as tabelas vibracionais, por exemplo, dos sentimentos, a gente vai observar lá que os sentimentos mais densos, eles têm uma frequência vibracional muito menor. E os sentimentos mais elevados, eles têm uma frequência vibracional alta. Assim é, por exemplo, com as plantas, por exemplo, né? Eu que também trabalho aí com os óleos essenciais, é muito interessante. Os óleos essenciais, por exemplo, eles trabalham aí a todos os campos, a cura, eles promovem a cura de todos os campos do ser humano. E quando a gente fala na parte vibracional de uma planta, é muito interessante a gente ver o quanto elas agregam pra gente a elevação do nosso padrão vibracional. Então, por exemplo, um ser humano saudável, ele tem em torno aí de 62 megahertz de frequência. Uma planta, por exemplo, uma rosa, que é uma das maiores frequências vibracionais, ela tem 320 megahertz. Né? Então, olha o quanto também quando a gente promove a cura, a gente entendendo, né? Enxergando esses códigos aí na natureza, o quanto a gente está trazendo isso e mantendo isso ao nosso redor, com o nosso padrão vibratório. A gente enxerga isso e a gente tem a possibilidade de tirar isso ou equalizar através do equilíbrio e agregar também um padrão vibratório que nos eleve, para que a gente, né, se abra e promova a cura. Então, isso é muito interessante, né? É muito bacana, né? Eu peguei até aqui uma tabela, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Dessa questão dos sentimentos, né? Das emoções, aliás, né? De qual é o padrão vibratório dessas emoções. Então, eu vou pegar algumas aqui só para vocês entenderem. As vibrações medidas em hertz, tá? Vamos falar da raiva. A raiva, ela tem 150 Hz. A gratidão, que hoje em dia, né, principalmente com essa questão da gente buscar, né, no momento em que a gente está vivendo, e a gente buscar, né, apoio vibracional para que a gente supere e passe por esse período de uma forma mais saudável. Então, a gente ouve muito aí falar do poder da gratidão. A gratidão, ela tem aí, ó, em média, ela vibra mais de 900 Hz, né? Contra, por exemplo, a dor, a culpa 30 Hz, a vergonha 20 Hz, o orgulho 175 Hz, o amor 500 Hz. Então, tudo que eu estou falando para vocês em relação a essa questão do quanto a gente imanta, isso tudo é comprovado, né, vibracionalmente, com equipamentos até, né, isso é medido, o quanto a gente emite de ondas vibracionais e o quanto a gente emanta isso, né.
emana e imanta, né? Então é muito interessante a gente saber e, né, ter essa abertura, porque não adianta também a gente observar tudo isso, não está aberto a essa transformação, tá? Então vamos voltar lá. Tudo bem aí com vocês? Sandrinha entrou também. A Vale também entrou. Ó, bacana. O Bob tá falando aqui. O bambu tem qualidades valiosas e sensacionais. Ele nos lembra da nossa própria capacidade de enfrentar as dificuldades, cabendo a nos colocar essas lições, lembretes de resiliência do nosso dia a dia. Olha que lindo isso, né, Bob? Olha que código maravilhoso. Eu acho que é só da gente observar, né? Se a gente observar a natureza, a gente aprende demais. Ontem, por exemplo, isso me fez lembrar o que eu postei ontem, né? Lá no meu stories, sobre... Porque os animais também, né? A gente tá falando dos elementos aí da natureza, mas os animais fazem parte nós fazemos parte da natureza. Os animais também nos ditam muitos códigos. E ontem eu estava trabalhando aqui em casa e tudo mais, moro numa região que tem muita árvore e tudo mais. E de repente eu vi minha cachorra, a gente tem uma bananeira, inclusive foi a mãe do Bob que nos deu, né, Bob? Maravilhosa, nosso xodó aqui, essa bananeira, e a gente fica rezando pra essa bananeira dar frutos, e ela tem uma banana super exótica, que até hoje a gente não sabe o nome. Se o Bob descobriu, depois me passa. Então a gente fica rezando para ela dar frutos. E aí, o que aconteceu? Meu pai veio nesse final de semana para cá, final de semana passado, e ele me alertou, Elaine, ó, tem um cacho de banana lá, acho que da próxima vez que eu vier já dá pra gente tirar, já tá quase madura. Aí já fiquei toda feliz. Só que o cacho super alto. E aí ontem, de repente, eu trabalhando, olhei pela janela, vejo minha cachorra com uma banana na boca. Falei, gente, como que ela pegou essa banana, né? Desconsiderei, continuei trabalhando. Daqui a pouco ela vem com outra banana, e ela é louca por banana, a Lilica. Falei, gente, não é possível, acho que o cacho de banana caiu. Aí eu parei o que eu tava fazendo e fui olhar o que tava acontecendo com a bananeira. Quando eu cheguei lá, o que tinha na bananeira? No cacho de banana tinham vários macaquinhos. E aí foi muito interessante, até filmei, coloquei nos stories, lá foi, tem até no feed, eu acabei colocando no feed, porque aquilo me chamou tanta atenção, porque eles vinham assim, e eu fiquei morrendo de medo, porque eu tenho 3 cachorros. Eu falei, a ousadia deles, macaquinhos pequenininhos, saguizinhos, a ousadia deles, né, a força deles no objetivo deles, que era pegar as bananas, eles superaram, né, talvez o medo de cair, né, e os cachorros saírem atrás deles, ou a machucarem até eles. Eles estavam super focados em chegar no cacho de banana, pegar a banana deles, se alimentar ali da meta deles, de uma forma extremamente flexível. Eles iam e vinham ali pelas folhas da bananeira, eu morrendo de medo, tentando prender os cachorros, porque eu falei, nossa, eles caem dali de cima, eles com a maior, né, segurança do que eles estavam fazendo, era o melhor deles, era a melhor atitude, a melhor forma de pegar, se agarrar ali naqueles galhos, com o objetivo deles, que era pegar a banana, né? A inteligência, porque um ajudava o outro, a cooperação, né? Ó, o Bob falando, não divulgar muito, porque só existe uma espécie dessa bananeira, está no seu quintal. Eu acho, Bob. Não, pior que assim, todo mundo que me conhece fica esperando por essa banana. Porque quando dá, né, os cachos, né, Bob, eu mando para todo mundo. Porque os cachos grandes é uma banana incrível, maravilhosa, né? E é muito lindo, porque eu lembro da estrelinha da sua mãe, né? Que bacana. E vou lembrar para sempre. As bananas de ouro, é isso mesmo, que elas são douradas e bem azedinhas, né? Uma maravilha. Mas enfim, né? Observando o animal, a gente já aprende muito, né? Olha o desafio. Lá no alto, uns macaquinhos pequenininhos, cachorros embaixo enlouquecidos, eles nem aí,
né? Com foco, a meta deles, se divertindo, um ajudando o outro, né? Olha que incrível, né? Então isso me fez lembrar essa questão da gente também olhar os animais, né? Maitop entrou também, seja bem-vinda. Ai, que linda, obrigada, Gláucia. Vocês também são demais, fazem nossos projetos aí de automação, são incríveis. Muita energia boa, né, Hebe? Os animais, eles são sempre incríveis, né? Eu acho que a gente falou um pouco na live passada, a gente falou um pouco de gato e cachorro. Eu sou meio suspeita para falar de animal, porque eu fico bem assim, emotiva até, porque eles nos trazem toda a essência que a gente perde aí na Matrix, que a gente entra aí na nossa evolução aí pela Terra, né? E eles resgatam isso pra gente de uma forma tão maravilhosa. Claro, se a gente tá aberto a isso, né? Senão, né, nem todo mundo, né, tá aberto a isso, a observar eles. E é muito bacana, tá aí de graça pra gente ver. Bom, vamos lá então. Então vamos falar agora. Falamos da madeira, vamos da terra, né? Vamos falar da terra, a deficiência, a falta da terra. Também a gente falou um pouco do excesso, né? Da questão da gente estar um pouco sufocada por alguma situação. Não necessariamente em relacionamento casal, né? Pode ser a pessoa sufocada por alguma situação. A deficiência da terra. Elaine, a gente então precisa ter todos os elementos em equilíbrio? Sim. Quando a gente fala em projeto de harmonização, casa, sim. Todas as áreas, né? Para isso que buscamos a evolução, para todas as nossas áreas estarem em equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Nem escassez e nem excesso. Sim, o universo é uma rede de conexões. Ser humano, a natureza, os animais, tudo em movimento. É isso mesmo, Bob, é isso mesmo. Então, quando a gente fala em deficiência, é o oposto, né? É a falta de crescimento, né? Falta de produtividade, desculpa, crescimento da madeira. A de terra, o que a terra faz? Ela produz, ela acelera o crescimento de uma semente. Se eu não tenho terra, eu estou com falta de produtividade, né? Tédio, vida morna, parada, por falta de ação, né? E isso gera depressão, tristeza, várias outras emoções que nos trazem somatização de problema, principalmente na parte física, depressão, né? Que é o mais comum. Por falta de produtividade, a pessoa ela não se move, a pessoa ela não se sente capaz, talvez, né? Não se valoriza, né? Não busca autoestima para que ela produza. Ela não se enxerga como ser único, talvez, né? Das qualidades que ela mesmo tem, individuais, né? Ok, então vamos falar agora do metal. Então, excesso de metal. Discussões, desorganização, intolerância. Então, normalmente, quando a gente tem um local com muito aço, é um local que tem muita briga, muita discórdia, muita discussão, excesso, tá? Eu tô falando o extremo. E desorganização. E aí, quando a gente fala em desorganização, a gente remete lá também à questão do apego das coisas, né? Já observaram lá na mesa de vocês, quando vocês vão trabalhar, quando tá tudo bagunçado? Né? Papel para todo lado, você não consegue sintonizar, você não consegue ter foco, você não consegue... Aquilo te gera até uma inconstância, uma impaciência, você não sabe por onde começar, tá? É importante que a gente sempre tenha o equilíbrio também desse elemento, né? Onde a gente pode encontrar o metal? A gente pode encontrar o metal nas pedras também, né? O metal, ele é extraído também da rocha. Então, excesso de pedra.
Por isso que a gente fala um equilíbrio nos projetos, também tem que ter um equilíbrio, por exemplo, da especificação dos materiais. Quando a gente entende isso enquanto profissional, arquiteto, designer ou mesmo paisagista, a gente também já promove um equilíbrio na especificação dos materiais que vão participar daquela casa. Por quê? Porque aqueles materiais ali, né, os revestimentos também vão emanar um padrão vibratório para as pessoas que estão ali. A mesma coisa quando a gente fala em toxicidade, né? A toxicidade dos materiais, da onde ele foi extraído. Quando a gente fala em pedra, isso também está relacionado à questão da toxicidade, né? Da onde veio, como era essa pedreira onde foi extraído essa pedra, esse granito, por exemplo, né? Ou esse mármore. Qual é a vibração ou a toxicidade química mesmo desse material para trazer para essas pessoas que vão usufruir daquele espaço. E a gente já está falando aí também de casa saudável, né? Edifício saudável versus o edifício doente. Da mesma forma que a gente, né, passa para o local a nossa vibração, a gente também absorve do local a vibração que ele tem. É uma troca em movimento. Né? Vocês já entraram no local, por exemplo, que você se sentiu oprimida ou oprimido? Ou um local que você começa a ficar recuado ou mesmo esgotado de energia? Ou que você começa a espirrar, né? Ou que você tem qualquer outro sintoma, ou se coçar? Ou você começa a ficar ansioso? Às vezes você começa a ficar ansioso e quer sair daquele local? É você também fazendo essa troca energética com a vibração do que tem ali. Isso a gente, né, diz também dos materiais especificados, tá? Quando a gente fala da deficiência, a escassez do metal gera falta da criatividade, principalmente. Então, quando a gente também não percebe esses materiais especificados, materiais de metal especificados naquele local e cria um desequilíbrio, a gente também pode estar falando que pode estar gerando também a criatividade bloqueada. Às vezes também a pessoa não vê possibilidades, a pessoa não tem iniciativa porque ela não entende muito, ela não consegue gerar caminhos, né? Ela não consegue abrir o campo criativo dela. Então a gente também percebe isso. O ateliê aberto também tá aí, a Rafa também tá aí, é muito interessante. Quando a gente fala, para a gente finalizar, né, eu daria aí uma última pincelada nessa questão dos animais, porque a gente falou dos elementos. Os animais, principalmente os insetos, vamos falar um pouco agora dos insetos, eles sintonizam o campo vibratório daquele local, daquele ambiente. Isso é muito interessante, porque às vezes, a gente até deu uma pincelada nisso na live anterior, mas a gente acabou não falando de alguns insetos, né? Eu trouxe aqui 4 insetos, né? Claro, o excesso, de novo, falando em excesso, para que a gente comece também a observar isso na nossa casa. Um que é muito comum é formiga, excesso de formiga. Ah, mas por que em determinado momento da minha vida a minha casa encheu de formiga? Porque os animais, eles se aproximam pelo padrão vibratório. E quando tem excesso, é sinal que aquela energia ela tá vibrando demais naquele local. Formiga é muito... E outra, por que acontece na casa do outro e não acontece na tua? Claro que também tem, né, fatores ambientais, fatores externos e físicos, mas também tem o padrão vibracional. A formiga, ela tá muito relacionada ao prazer na vida, né, a alegria, a pessoa estar desenvolvendo aquilo que ela gosta. Então, quando a gente observa um excesso de formiga em casa, provavelmente está faltando para aquela pessoa ou para aquela família algo que traga motivação. É muito relacionado ao açúcar,
né? A formiga que vai muito no açúcar, que é teoricamente, né, para a grande maioria das pessoas, uma ferramenta, é um gatilho, não é nem ferramenta, né? Porque açúcar ele não é um benefício para a saúde em excesso, mas é um gatilho de que você está tentando adoçar, né? A pessoa que consome muito açúcar, ela tem ali um desequilíbrio em algum sentimento, né? Alguma carência, vamos dizer assim, alguma carência afetiva. E aí ela tá buscando no açúcar suprir essa deficiência. Então, quando a gente vê muita formiga lá na casa, é uma carência de açúcar em alguma área da vida, né? Que a pessoa precisa olhar e trazer o prazer novamente. Ou é um emprego que ela trabalha e que ela não está satisfeito, ou é um companheiro que ela está vivendo e que ela não está curtindo, não está evoluindo. É alguma insatisfação de falta de prazer em alguma área da vida dela. Tá? Muito interessante. Aranha, excesso de aranha. Não é uma, duas aranhas, e de repente a sua casa está infestada de aranha, né? A aranha, o que a aranha faz? Incansavelmente, ela trabalha, né? Ela faz a teia dela o tempo inteiro, né? E ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha. Aí você olha um dia, tá uma teia pequenininha. No outro dia, já tá uma teia gigante. Aí você fala, gente, como que ela produziu uma teia tão grande, uma aranha às vezes tão pequenininha? E as teias são incríveis, né? Aqui na minha casa, na região, tem muitas aranhas por conta das árvores também. Então, às vezes você olha umas teias assim, principalmente quando você vai fazer trilhas, umas teias incríveis, elas trabalham incansavelmente. Então, normalmente, quando eu tenho lá um excesso de aranhas, é uma pessoa que está trabalhando demais. Ou ela está trabalhando em excesso, sobrecarregada, ou ela está trabalhando em excesso para, de repente, mostrar para alguém que ela é uma pessoa que está suprindo o lar, ou que ela gostaria de estar suprindo o lar, mas é uma pessoa que está desgastada. Isso não é positivo, porque em excesso ela está desgastada, ela está fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, né? Nessa quarentena deve ter muitas casas de mães aí com muita aranha, né? Aqui em casa teve aí um período de muita aranha, porque é casa, filho, aula online, trabalho online, limpa jardim, limpa casa, cuida disso, cuida daquilo, e aí você se sobrecarrega com atividades. E aí quando você vê um excesso de aranha, você tá vendo aquele excesso de teia, você fala, nossa, essa aranha tá trabalhando demais. Por que será, né? Claro que tem um desequilíbrio por trás, tá? Tudo em excesso ou escassez tem um desequilíbrio. Que bom que a gente enxerga, né? Que a gente emana essa energia vibratória, que a gente emanta, enxerga, decodifica e traz em evolução para seguir um novo caminho. Lagartixa. Então vamos falar da lagartixa aí pra gente finalizar a nossa live, porque senão vai cair aí, a gente vai ficar sem falar em pelo menos um tchau. A lagartixa, o que ela faz? Ela tira todos os insetos nocivos para aquele local, ela limpa toda a parte vibracional do local. Olha que incrível, que bichinho mais maravilhoso. Tem gente que morre de medo, né? Eu acho um barato, eu adoro observar a lagartixa, eu acho ela muito incrível. Tem gente que tem pânico, né? Não sei quando ela cai na gente, né? Isso é um problema, né? Cai na gente. Aí já é demais, mas ela limpa toda a parte vibracional do nosso local. É um bichinho de extrema elevação universal. E quando a gente tem ela em excesso, provavelmente também a gente está com muita energia densa no local. Muita energia baixa, de baixa vibração. Então, ela vem para limpar todo esse ambiente para que a gente se eleve. Muito bacana, né? Daria aqui para a gente falar e falar e falar, mas a nossa live está acabando. A gente tem aí 19 segundos para eu realmente agradecer a presença de vocês. Eu espero que a nossa parte 1 e parte 2 dessa live aí dos Códigos da Natureza tenham despertado algo interno em vocês. Fiquem com Deus, gratidão.